Deus, irmãos. Eu estou pregando versículo por versículo de 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, carta escrita por Paulo a essa igreja. É uma nova série, e o tema da série é essa: renovando a esperança. E o tema da mensagem de hoje é o Evangelho segundo você. A gente tem o Evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João, não é? Hoje, o Evangelho segundo você. Irmãos, nós usamos muito a palavra evangelho, não é? Falamos de música evangélica, distribuímos folhetos evangélicos. Nós no Brasil somos até chamados de evangélicos, né? Os evangélicos. A palavra no Novo Testamento é eugelizo, que foi traduzida para o português como evangelismo, que significa proclamar as boas novas. Embora a gente use essa palavra evangelho como um substantivo, na verdade, na Bíblia, mais da metade das vezes que essa palavra aparece, ela aparece como um verbo. O verbo evangelizar. Evangelho é um verbo. Então, com a ajuda de Deus, eu vou evangelizar você essa manhã. Eu fui evangelizado quando eu tinha 15 anos de idade, e eu tenho evangelizado pessoas por mais de 30 anos. Então, no final dessa mensagem, a minha maior ambição é que você se sinta muito bem evangelizado nessa manhã. Nós geralmente nos referimos, como eu já disse, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é? Como os 4 evangelhos. Mas, irmãos, o evangelho, ele é encontrado em todas as páginas da Bíblia. Todas as páginas da Bíblia. O evangelho é a história do plano redentor de Deus. Evangelho é isso. Deus está no processo de resgatar para si mesmo a humanidade pecadora. Isso é evangelho. Você e eu somos parte do projeto evangélico de Deus. Então vamos ao nosso texto de hoje, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo 2 ao 6, diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Nessa mensagem, nós queremos analisar 4 aspectos do Evangelho. Preste atenção. Primeiro, a origem do Evangelho. Segundo, a pregação do Evangelho. Terceiro, o poder do Evangelho. E quarto, a esperança do Evangelho. Então vamos primeiro falar da origem do Evangelho. Irmãos, Deus nos escolheu porque Ele nos ama. Essa é a origem do Evangelho. Paulo escreveu essas palavras no versículo 4: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Observe essas duas palavras: amados e escolhidos. Qual é a origem do Evangelho, irmãos? O Evangelho não foi plano idealizado por um dos profetas do Antigo Testamento, não.
O Evangelho também não é plano elaborado pelos apóstolos, não. Irmãos, muitas vezes uma pequena fonte de água nascente, é a fonte ou é a origem de um rio enorme. Se você pudesse viajar, indo lá atrás, descobrir a origem do Evangelho, lá atrás, você teria que ir ao céu, e no céu você teria que ir ao coração de Deus. É ali que brotou o Evangelho. Paulo tornou clara essa verdade quando ele escreveu aos Efésios. Ele escreveu assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nasceu no coração de Deus, é vontade de Deus, é plano de Deus, que eu e você sejamos adotados como filhos de Deus. Se você me perguntar quando eu fui salvo, a minha resposta seria: eu fui salvo quando eu era um adolescente com 15 anos. Mas veja, a melhor resposta seria: eu fui salvo antes da criação do mundo. Já estava no coração de Deus. Deus me escolheu para ser seu filho antes que Ele criasse os céus e a terra. Foi lá que eu fui salvo. Veja bem, há um debate muito amigável, tá? Muito amigável entre protestantes, nós, né? Aliás, eu gosto muito mais de ser chamado de protestante do que evangélico, né? Mas tudo bem, é porque a mídia, quando fala de evangélico, é só para falar mal, né? Eu tenho uma visão ruim de evangélico. Eu sou protestante, né? Minha linha de cristianismo, né, cristã é protestante, mas vamos lá, isso é outra coisa. Existe um debate amigável entre protestantes sobre a obra da salvação. Existe uma linha chamada de arminianismo. Repete comigo: arminianismo, né? Os arminianos, eles acreditam que o homem e a sua vontade fazem parte da salvação. O homem e a vontade do homem faz parte da salvação. Ou seja, os arminianos dizem o seguinte: o homem escolhe ou não ser salvo. Dizem os arminianos. Existe uma outra linha, são os calvinistas. Os calvinistas acreditam que Deus já escolheu algumas pessoas para irem para o céu, e Deus já escolheu algumas pessoas que vão para o inferno. Então os arminianos dizem: o homem escolhe ou não ser salvo. Os calvinistas dizem: Deus escolhe quem vai ser salvo. Bom, como batistas brasileiros, nós somos arminianos. Nós cremos que no plano de salvação, o homem está no processo, ou seja, o homem escolhe ou não ser salvo. Nós acreditamos que Deus quer que todos sejam salvos, então nós pregamos o Evangelho em todo mundo. Mas, querido, antes que uma pessoa escolha Jesus, Deus já escolheu essa pessoa antes da fundação do mundo. A presciência de Deus, Deus já sabia antes de tudo que você escolheria a salvação. É presciência. A presciência não influencia na sua decisão, mas Deus lá atrás, antes de tudo, Deus já sabia que você escolheria a salvação. Não é Ele que escolhe por você, é você quem escolhe, mas Ele já sabia que você o escolheria. Por isso nós somos arminianos.
Nós cremos que o homem, com sua vontade própria, escolhe ou não ser salvo. Deixa eu ilustrar isso aqui, esse negócio de presciência de Deus. Deus já sabia, mas Deus não influencia na nossa escolha. Vamos lá. De vez em quando as minhas meninas convidam para almoçar conosco lá em casa, uma ou mais de suas amiguinhas, não é? Então vamos lá. Imagina que eu peça, vou lá, nossa secretária, e eu peço para ela servir 2 pratos, fazer 2 comidas diferentes. Um prato lindo, delicioso, bucho com batata. O outro prato, filé e batata frita. Coloca isso lá no balcão, onde a gente faz lá, onde a gente serve, né? Aí as meninas chegam, meninas, olha só, mandei preparar para vocês 2 pratos, né? Está aqui o bucho com batata e está aqui o filé com fritas. O que vocês escolhem? Veja bem, irmãos, eu não tenho conhecimento prévio perfeito, claro que não, mas eu estou certo que todas elas escolherão filé com fritas. Você entende? Eu não estou forçando que elas escolham filé com fritas, está lá diante delas, elas vão fazer a opção, mas eu já sei previamente o que elas vão escolher. Deus nos escolheu antes que nós o escolhêssemos. Você não gosta de ser escolhido? É bom ser escolhido, não é? Você lembra quando você era menino, você jogava futebol no recreio, lá das aulas, não é? Havia geralmente 2 capitães, os meninos que eram os craques da escola, não é? Eles é que escolhiam o time. Eles diziam, eu escolho você. Aí o outro, eu escolho você. Aí o outro, eu escolho você, não é? Eu me lembro de fazer parte do grupo dos ainda não escolhidos. Eu era um pereba danado, né? Eu ficava ali com cara de simpático, para, né, eu ser escolhido, e por dentro eu ficava gritando, me escolhe, me escolhe, me escolhe, né? Me escolhe. É bom ser escolhido. Eu tenho boas notícias para você hoje. Na escolha mais importante da qual você já participou na vida, Deus já escolheu você. Deus já te escolheu. 2 amigos amavam jogar futebol, né? E eram crentes. E um dia estavam debatendo, gente, será que vai ter futebol lá no céu? Porque é tão bom esse negócio, jogar bola, é tão bom, será que vai ter futebol no céu? Não é? E aí eles combinaram, olha só, se um morrer primeiro, não é? O que morrer, volta para avisar o outro se tem futebol ou não no céu, como se fosse possível, né, irmãos? Não é? Mas ok, aí um morreu, velório, aquela coisa toda, meu amigo morreu e tal. Naquela noite, o que ficou vivo foi visitado pelo outro, né? E o outro então lhe disse em sonho, né? Olha, boa notícia para você, aqui no céu tem futebol, olha que coisa boa, maravilhosa, mas eu tenho uma notícia esquisita para você, você está escalado para jogar amanhã. Deus já escolheu você. Deus escolheu você, e então você escolheu aceitar a vontade de Deus para a sua vida, querido. Essa é a origem do Evangelho, está no coração de Deus. Deus escolheu você porque você é amado dele, Deus o escolheu. O segundo aspecto do Evangelho, irmãos, é a pregação do Espírito do Evangelho. O Espírito Santo nos convence do pecado, é o Espírito que faz isso. Versículo 5 diz assim: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Olha bem, de acordo com Atos capítulo 17, Paulo pregou durante 4 semanas, só 4 semanas em Tessalônica. Muitos dos judeus
lá em Tessalônica, né? E os gentios também ouviram o Evangelho e se entregaram a Jesus. Paulo pregou e eles ouviram, e eles se entregaram a Jesus. Mas Paulo afirma nesse texto que havia 4 forças poderosas agindo para que aquelas pessoas se convertessem. 4 forças poderosas. Paulo diz assim: olha, eu não preguei o Evangelho somente em palavra, mas havia palavra. Segunda força que agia, poder. Havia o poder do Espírito Santo através daquelas palavras. Havia também a presença do Espírito Santo através daquelas palavras. E havia a convicção do Espírito Santo através daquelas palavras. Então Paulo pregou munido de 4 poderes vitais que levam o homem à conversão: a palavra, a presença do Espírito, o poder do Espírito e a convicção do Espírito, um sentimento profundo de convicção. Jesus disse aos discípulos que depois que ele subisse aos céus, ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo iria viver neles. Nas diferentes versões de tradução da Bíblia, o Espírito Santo é chamado de Paráclito, e Paráclito foi traduzido como Consolador, ou como Conselheiro, ou como Ajudador, e é isso que ele faz. Quando um pregador prega, o Espírito é que convence os corações. O meu trabalho como pregador é tornar o texto o mais claro possível à sua mente, mas eu como pregador só consigo ir até a sua mente. É o Espírito que leva da sua mente para o coração, é Ele que provoca a convicção. Jesus disse que o Espírito Santo vai convencer os pecadores. Ele disse lá em João 16:8: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, nós podemos pregar o Evangelho. Na verdade, nós temos que pregar o Evangelho, mas somente o Espírito Santo pode convencer as pessoas dos seus pecados. Você lembra da história de Jonas? Jonas pregou em Nínive. Jonas realmente não gostava dos ninivitas, porque os ninivitas eram os caras maus, irmãos. Os ninivitas, quando eles podiam, eles atacavam Israel, e eles eram cruéis, irmãos. Mas Deus mandou Jonas pregar lá entre os ninivitas, e ele lhes disse que Deus iria destruir a cidade por causa do pecado deles, e Jonas teria ficado muito feliz se Deus tivesse destruído aquela cidade. Então eu penso que ele pregou cheio de má vontade, pregou um sermãozinho palha pura, não é? Um sermão rápido. Mas Deus enviou o Espírito Santo ao coração do rei de Nínive. Ele se arrependeu, ele vestiu roupas de saco, ele jogou cinza sobre a cabeça. Todas as pessoas da cidade viram o exemplo do seu rei, também foram convencidas de pecado, e não foi apenas a pregação de Jonas que os salvou, foi o trabalho de convencimento do Espírito Santo. Então, quando você entra aqui nessa igreja e senta nesses bancos, a sua primeira oração deveria ser assim: Espírito Santo, fala comigo aqui nessa noite, fala comigo aqui hoje de manhã. Entende? Porque o seu pastor, você já sabe o que vai falar com você, porque os ministros já sabem. Como eu sou fominha de púlpito, se eu estou na igreja eu prego, então você já sabe, o seu pastor vai falar. Agora o Espírito precisa falar, é Ele que traz convencimento. Então você senta aqui antes do culto começar e você diz: Espírito Santo, fala comigo, eu preciso te ouvir. Eu não quero só ouvir o pastor Arlênio, eu quero ouvir a tua voz. Isso é que importa, irmãos. Irmãos, embora eu não tenha crescido na igreja como muitos de vocês, né? Eu não cresci na igreja, eu me converti com 15 anos, mas muito jovem. Minha mãe comprou um dicionário, sabe aqueles vendedores de livro que passavam nas portas, não é?
Isso é do tempo do Kisuko, é do tempo da sandália havaiana que só tinha uma versão. Você lembra disso, né? Chiclete Plock. Então, naquela época passava gente vendendo livro nas portas. Aí um homem convenceu minha mãe de que ela tinha que comprar um dicionário. Ela comprou um dicionário. E aí ele deu de presente, de brinde, né, um Velho Testamento e um Novo Testamento, ilustrado, para criança. Irmãos, eu lembro como eu comia aqueles 2 livrinhos. Aí eu conhecia todas as histórias da Bíblia. Eu conhecia, de Gênesis a Apocalipse, todas as histórias. Então, antes de Jesus entrar na minha vida, eu já conhecia o Evangelho. Muito jovem, eu poderia contar para você que Jesus nasceu em Belém, que ele viveu em Nazaré, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou dos mortos. Eu sabia de tudo isso, mas eu ainda não havia escolhido entregar o controle da minha vida a Jesus. Eu sabia de Jesus, mas eu não conhecia Jesus. Aí numa noite de terça-feira, dia 13 de abril de 1982, o pastor pregou sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Eu estava ali no meio, eu era um convidado de um outro jovem. O pastor não disse nada novo, nada diferente, tudo o que ele disse eu já conhecia, mas algo novo aconteceu naquela noite. O Espírito Santo falou comigo. E aí pela primeira vez eu percebi que Jesus morreu pelos meus pecados. Naquela época eu não sabia que eu estava sendo convencido pelo Espírito Santo, eu não sabia. Eu só lembro, irmãos, que eu senti uma necessidade tão profunda de estar com Jesus. Eu senti uma necessidade tão profunda de entregar o controle da minha vida a Jesus. Eu estava entendendo naquela hora que Jesus foi à cruz morrer por meus pecados, e Ele morreu porque eu desobedeci a meus pais, Ele morreu porque eu não era um bom menino, Ele morreu porque eu mentia, Ele morreu porque eu falava mal das pessoas, Ele morreu porque eu me comportava mal, e eu estava sendo convencido pelo Espírito Santo. Era Ele falando comigo. Irmãos, há algumas pessoas que dizem que nós não temos que falar do Evangelho, nós temos apenas que viver o Evangelho. Pessoas dizem isso, que nós nunca temos que usar palavras para testemunhar sobre a nossa fé, nós apenas utilizamos assim o nosso estilo de vida como uma testemunha viva. Você não precisa pregar, apenas viva o Evangelho. Há um perigo muito sutil por trás disso, irmãos. Perigo muito sutil. O cardeal argentino chamado Bergoglio escolheu o nome Francisco, não é? Para ser o Papa Francisco. O cardeal Bergoglio agora é Papa Francisco. Ele queria se identificar com São Francisco de Assis. Há uma declaração atribuída a São Francisco de Assis que diz o seguinte: pregue o Evangelho sempre quando necessário. Pregue o Evangelho sempre quando necessário, use palavras. Não é? É uma boa citação, bonita, não é? Só que as melhores biografias de São Francisco de Assis não dão conta de que foi ele que falou isso. Não, isso não está nos escritos de São Francisco de Assis, não está. Mas é claro, nós ainda temos essa questão, não é? Ela ainda está por aí. Isso significa que devemos apenas viver o Evangelho, e quando nós fazemos, a gente vai viver uma vida tão fantástica, as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer: tem alguma coisa diferente nesse cara. Nossa, a vida dele é demais. Olha como ele vive. Caramba! A verdade, irmãos, é que nós devemos usar as palavras para compartilhar o Evangelho. Sim! Esse negócio de pregar apenas com a nossa vida é comparável a dizer assim: alimente o que está com fome, se necessário dê comida. Pregue o Evangelho com a sua vida, mas pregue também com as palavras.
Nós sabemos pelos escritos de São Francisco que ele pregou pelo menos 4 sermões por dia. Ele chegava numa vila, ou chegava numa aldeia, ele subia sobre um maço de feno, e ali ele fazia daquele feno o seu púlpito, ou ele subia numa carroça, fazia da carroça o seu púlpito. Aqueles que estudam a vida de São Francisco de Assis podem compará-lo a um Jonathan Edwards ou a um Billy Graham, tal a intensidade de como ele pregava a palavra com a sua vida, e pregava a palavra, o Evangelho com a palavra. Na verdade é a Bíblia que diz que o Evangelho tem que ser pregado com palavras, irmãos. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu entreguei o controle da minha vida a Jesus Cristo em abril de 1982. Pouco tempo depois eu ouvi uma narração em long play, LP. Os adolescentes aí que não sabem o que é LP, LP é uma espécie de CD grande e preto. Tocava num negócio chamado vitrola. Vitrola era o CD player de antigamente, Já tem adolescente que não sabe nem mais o que é CD, porque agora é só MP3, MP4, enfim. Mas enfim, imagina um CD preto grande, que a gente botava numa máquina que tinha uma agulha. Aí eu ouvi, era uma narração, o cara gravou uma narração sobre o fim do mundo, o arrebatamento da igreja. Irmãos, eu fiquei apavorado, ouvindo tudo aquilo. Eu entreguei minha vida de novo a Jesus, por causa do medo do inferno. Fiquei com medo de ir para o inferno. Meu Deus, me salva, já era salvo, mas fiquei com medo do inferno. Eu fui convencido pelo poder do Espírito Santo, operando em meu coração. Você já experimentou o trabalho do convencimento do Espírito Santo? Olha, irmãos, histórias assustadoras podem trazer medo, histórias tristes podem trazer lágrimas, histórias engraçadas podem trazer sorriso, mas somente o Espírito Santo traz a verdadeira convicção de pecado. Só o Espírito Santo. Então a pregação do Evangelho é pelo poder do Espírito Santo. O poder do Evangelho é o terceiro aspecto. O Espírito Santo gradualmente nos muda para sermos como Jesus. Isso é lindo. Paulo escreveu o versículo 6: de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. É importante lembrar que quando Paulo escreveu, ou pregou para Tessalônica, ou escreveu aos Tessalonicenses, eles não tinham os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não tinham. Eles não tinham nada escrito, nada. O que eles tinham que fazer? Seguir o exemplo dos outros cristãos. Como é que Paulo age? Paulo age assim, então vamos agir assim. Como é que Silas age? Silas age dessa maneira, vamos viver como Silas viveu. Como é que Timóteo? Bom, Timóteo faz assim, vamos viver como Timóteo. Eles tinham que ser imitadores de alguém, mas esse alguém já era imitador de quem? Do Senhor. Por isso Paulo diz, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Paulo escreveu em Romanos 1,16 o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Querido, veja bem, Deus tem um plano para a sua vida, e o plano de Deus é esse: salvar você e em seguida transformar você à imagem de Jesus. Esse é o plano de Deus. Se você ainda não vive como Jesus vivia, se as suas atitudes ainda não são semelhantes às atitudes de Jesus, o plano de Deus ainda não é completo na sua vida. Não se engane, Jesus não veio apenas para salvar você, Ele veio para transformar você.
A Bíblia diz lá em Romanos 8, 29, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou. Quem conheceu Jesus também foi predestinado. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é meu irmão mais velho e Deus está me transformando para que eu seja como ele, primogênito de muitos. Eu fui destinado, depois que eu conheci Deus, eu fui destinado a ser como Jesus. Esse é o plano de Deus, é o trabalho do Espírito Santo. Eu li a respeito de um senhor muito idoso. Ele nasceu numa roça, mas numa roça mesmo, muito roça, irmãos. Não tinha acesso a TV, não tinha acesso às coisas modernas, não é? Roça. Aí, na sua primeira visita à capital, ele foi acompanhado do seu neto, não é? Ele nunca tinha visto, nem sabia da existência de elevador, nem elevador ele sabia que existia, não é? Aí o seu neto levou a um hotel, eles estão ali no hall do hotel. O neto está preenchendo a ficha dos dois, né? E o velhinho está ali observando tudo. Aí ele vê uma senhora atravessando o hall com uma bengalinha. Essa senhora para diante de uma porta, a porta se abre sozinha. A senhora entra naquela caixa e a caixa se fecha. O velhinho está ali olhando, é um elevador, né? Ele está ali olhando e ficou surpreso. A porta abre, a velhinha entra, a porta fecha, as luzes começam a piscar em cima da porta. Ele fica ali observando, o número vai, e agora o número começa a voltar, e a porta se abre, sai daquela caixa uma linda mulher. Aí ele bate no ombro do neto: meu filho, vamos trazer a sua avó aqui, vou botar ela 2 vezes naquela caixa. Isso é exatamente o que Deus quer fazer com você. Quando o seu elevador descer, que é o Espírito Santo, ele quer levar você a uma mudança que vai tornar você semelhante a Jesus. Você entende? Você entra de bengala na caixa que é o Espírito Santo e sai de lá novo. É isso que Deus quer fazer em você. Significa ser como Jesus, gente? Não tenho que ter cabelo comprido, barba grande, usar bata, sandálias, não é? Não tenho que fazer essas coisas. A gente está falando de qualidades interiores, atitude de coração, que se expressa na vida aqui fora. Se você quiser saber o que elas são, fruto do Espírito, a gente estudou em janeiro, não é? É o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio. É isso que o Espírito está produzindo no seu coração. Quando você pratica todas essas coisas no seu dia a dia, isso torna você mais parecido com Jesus. Essa é a predestinação de Deus para você. Não tropece nessa palavra, predestinação. O que significa a palavra destino? O que significa destino? Vou exemplificar. Se você entra num avião do Rio de Janeiro para São Paulo, o seu destino já está pré-determinado. Você está predestinado a chegar onde? São Paulo. Se você entra no avião certo, você vai chegar no destino certo. Talvez a sua bagagem nem chegue, mas você vai chegar. Entrou no avião do Rio para São Paulo, vai chegar onde? São Paulo. Ah, tá bom, eu sei que tem gente pensando, se o avião cair, não, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá, né? O piloto é Jesus, gente. Se o avião falhar, tem anjo para segurar o avião, levar você até onde tem que chegar. Predestinação. Paulo escreveu: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês
vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completá-la. Então esse é o poder do Evangelho. Ele transforma corações. Finalmente, a esperança do Evangelho. Deus nos dá alegria no meio do sofrimento. Versículo 6: apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com uma alegria que vem do Espírito Santo. Olha, gente, seguir Jesus não nos torna imunes ao sofrimento. Na verdade, ele faz de nós um alvo do sofrimento. É verdade. Seguir Jesus não me torna imune ao sofrimento, me faz um alvo. Você já pensou nisso? Quando você anda no mundo, quando você é um incrédulo, quando você não tem Jesus no coração, quando você estava lá, a Bíblia diz que nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Efésios capítulo 2. Éramos inimigos de Deus quando a gente estava lá fora, não é? Aí o diabo aplaudia a maneira como a gente vive lá fora, não é? Aí você se converte, o Espírito começa a transformar você. O que o diabo pinta nas suas costas? Um alvo. A gente se torna alvo do sofrimento, porque agora a gente tem o mundo, a carne e o diabo contra a gente. Paulo foi expulso daquela cidade de Tessalônica só porque ele pregou o Evangelho. Jesus disse em Mateus 5, versículo 11: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regocijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Existe alegria, em seguida há muita alegria, mas no meio delas tem dor. Jesus diz que nós devemos estar extremamente alegres quando sofremos por causa dele. Você não vai colocar um sorriso falso no rosto, não é isso. Você não vai ignorar a dor, não é isso. A dor é real, mas no meio da sua dor você pode escolher se alegrar. É a escolha que nós temos. O salmista escreveu o versículo 5 do Salmo 30, né? Somente a parte B do versículo: choro, vamos juntos? O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria, ela virá. Seria maravilhoso, né, irmão, se a vida fosse um mar de rosas, nós nunca sofrêssemos, nunca tivesse dor, não é? Mas aqui não é o céu, gente, não se esqueça disso. Aqui não é o céu, aqui é a terra. Jó sabia um pouco sobre dor e problemas, então Jó escreveu: olha, no entanto o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. O homem nasce para as dificuldades. C.S. Lewis também escreveu: Deus nos sussurra em nossos prazeres, mas Ele grita para nós em nossa dor. Sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo adormecido. Há um grande herói de tempos modernos, missionário, doutor David Livingstone, britânico. Ele foi um médico de muito prestígio no seu tempo, mas antes de ser missionário, ele participou de um culto, de uma reunião, onde ele ouviu um missionário chamado Robert Moffat. Moffat pregou naquela noite. Ele era um missionário na África, e Moffat disse: em uma manhã clara, a fumaça de milhares de aldeias africanas podem ser vistas, onde o nome de Jesus Cristo nunca foi pregado. O Espírito Santo pegou aquelas palavras de Moffat e começou a queimar aquelas palavras no coração de Livingstone. Por isso Livingstone, um médico bem sucedido, ele deixa Londres e ele viaja com Moffat para a África.
Depois ele se casou com a filha de Moffat. Livingstone doou a sua vida para evangelizar o povo africano. Irmãos, ele viajou tão profundo no coração da África, que até mesmo os guias africanos que iam com ele disseram que eles estavam chegando na extremidade do mundo. Sabe aquele negócio de chegar e cair? Olha, nós estamos chegando na extremidade do mundo. Livingstone encontrou lugares onde homem nenhum jamais chegou. Cachoeiras, ele deu nome a uma cachoeira em homenagem à rainha Vitória, rainha da Inglaterra, Victoria Falls, uma cachoeira lindíssima no coração da África. Durante todo esse tempo, Livingstone pregou Jesus, pregou Jesus, pregou Jesus. Ele curou os doentes, e ele também preparou alguns dos primeiros mapas do coração da África. Olha que homem fantástico. No momento da sua vida, Livingstone passou 6 anos, preste atenção, 6 anos sem nenhum contato com a civilização. Sumiu no interior da África, sumiu. Seus amigos, preocupados com ele, finalmente contrataram um famoso explorador britânico chamado Henry Stanley, para Stanley viajar no coração da África em busca de Livingstone, ou alguma notícia de Livingstone. Depois de viajar por muitas semanas, finalmente Stanley acha um único homem branco no meio da África. Um único homem branco, milhares de quilômetros, um único homem branco. Ele o saudou daquela maneira britânica, né? Dr. Livingstone, eu suponho, e era realmente Livingstone, né? Talvez você já tenha ouvido essa história, ok. Mas o resto da história, Stanley não era cristão. Na verdade, ele era um homem muito incrédulo, ele era um homem mau, ele era áspero, ele era grosseiro. Mas o encontro com Livingstone mudou a vida de Stanley. Livingstone não teve que pregar a Bíblia para Stanley, não teve. Ele apenas mostrou a Stanley o amor de Jesus Cristo. Olha o que Stanley escreve mais tarde: durante 4 meses e 4 dias que eu vivi com ele, na mesma cabana, no mesmo barco, na mesma tenda, eu nunca encontrei um único defeito sequer nele. Eu fui para a África cheio de preconceitos contra a religião e como o pior incrédulo de Londres, mas pouco a pouco, vendo sua piedade, sua gentileza, seu zelo, sua serenidade, e como ele era sua seriedade, e como ele era sereno em todas as coisas, eu fui convertido por ele, embora ele não estivesse tentando me converter. Bom, poucos meses depois, no dia 1º de maio de 1873, Livingstone foi encontrado morto, de joelhos ao lado da sua cama. Por vontade própria, essa história é bacana, Livingstone já tinha pedido que quando ele morresse, o coração dele fosse arrancado e enterrado na África. O corpo dele foi levado para a Inglaterra, embalsamado, e ele está sepultado entre os reis e nobres da Inglaterra. Mas antes da sua morte, Livingstone tinha implorado aos seus parceiros ministeriais, os seus parceiros, aqueles que enviavam ofertas para manter o seu ministério na África. Ele tinha implorado: quando eu morrer, envie alguém para o meu lugar, Mas ninguém respondeu ao apelo de Livingstone. Então, eventualmente, houve um pregador que finalmente resolveu ir para a África e assumir o lugar do trabalho missionário de Livingstone. Sabe quem foi esse homem? Henry Stanley.
Hein, Restão? Quero terminar com uma pergunta. Se alguém andar com você durante 4 meses, coladinho com você, as palavras que você fala, as ações que você executa, converterão essa pessoa a Jesus Cristo? Você está escrevendo um evangelho. Você está escrevendo um evangelho. Um capítulo a cada dia. É você quem está escrevendo. Você está escrevendo pelas obras que faz, pelas palavras que diz. Os homens estão lendo esse evangelho. Os homens estão checando se o que você escreve é fiel e verdadeiro. Então diga, responda no seu coração: como é o evangelho segundo você? Como é o evangelho segundo você? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu não prego para o seu conforto. Na verdade, eu vou me sentir muito bem se você sair daqui desconfortável. Verdade. Eu até gostaria de ouvir algumas pessoas essa semana dizendo para mim: puxa, pastor, eu perdi a fome no domingo de manhã, aquela palavra me incomodou tanto. Eu saí dali, pastor, eu estava até meio sem rumo. Se você me disser isso, eu vou ter certeza, porque não foram as minhas palavras, foi a convicção do Espírito Santo agindo em você. É o que eu oro todo domingo, que o Espírito fale ao seu coração. E o Espírito está perguntando: como é o evangelho segundo você? Ele proclama Jesus, ele anuncia Jesus, ele é fiel e verdadeiro. Espírito Santo, fala com toda a gente. Fala com toda a gente. Convence-nos, Espírito Santo, convence-nos. Faz a tua obra, ó Paráclito. Mexe corações, incomoda vidas, empurra para fora da zona de conforto, tira do engano, revela a verdade. Pelo poder que há em ti, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos?